Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, hoje estamos no quadro Liturgia da Palavra Dominical, quarto domingo da Quaresma do ano de 2024. A primeira leitura é tirada do segundo livro das Crônicas, que vem demonstrar para nós o grande amor de Deus por Jerusalém, por Israel, e também mostrar as infidelidades do povo. E mesmo nestas infidelidades, o Senhor mantém a sua fidelidade, a sua misericórdia, a sua compaixão. Eu lembro do apóstolo São Paulo, acho que escrevendo a Timóteo, ele vai dizer que mesmo que nós sejamos infiéis, ele permanece fiel porque não pode contradizer a si mesmo. Ou seja, os atributos divinos são inegociáveis. Deus não vai contradizer a nenhum dos seus atributos. Se ele é bom, ele é bom. Então, não tem como ele fazer uma maldade. Se ele é amor, não tem como ele odiar nunca. Se ele é fiel, não tem como ele trair ninguém nunca. Então, Deus é fiel e justo naquilo que faz. Porém, vejamos o que diz o autor sagrado a respeito da infidelidade do povo de Israel, mesmo Deus sendo o que ele é. Todos os chefes dos sacerdotes e o povo multiplicaram suas infidelidades, imitando as práticas abomináveis das nações pagãs, e profanaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. Então veja qual é o problema da igreja, qual é o problema do povo de Deus quando quer se unir ou andar de mão dadas com o mundo. É ser infiel. Quando a igreja pensa em andar em mão dadas com o mundo, ela se tornará infiel. Ela se tornará alguém que vai fazer profanação. Por quê? Porque vai imitar as coisas do mundo. Vai se unir às coisas do mundo. O apóstolo São Tiago vai dizer na sua carta que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E aquele que se faz amigo de Deus, automaticamente se coloca como inimigo do mundo. Então aqui nós podemos ver que os chefes dos sacerdotes e o povo se tornaram infiéis a Deus porque começaram a imitar as práticas pagãs, abomináveis das nações pagãs. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e de sua propriedade, da sua própria casa, ou seja, o templo. Isso aqui resume aquela parábola que Jesus contou dos administradores infiéis, dos avinhanteiros, infiéis. Porque o Senhor deixa a vinha arrendada, os avinhanteiros ali na vinha, usurpando da vinha, recebe os empregados, maltrata os empregados, depois o Senhor manda outra quantidade de empregados, ele recebe, aí maltrata, mata, e por fim o Senhor manda o seu filho. E eles também dizem, aí está o herdeiro, vamos matá-lo e ficarmos com a vinha. É mais ou menos isso que está aqui no versículo 15. Ora, o Senhor Deus de seus pais dirigia-lhes frequentemente a palavra, por meio de seus mensageiros, admoestando-os com solicitude todos os dias, porque tinha compaixão do seu povo e da sua própria casa. Então, ele continua, mas eles zombavam dos enviados de Deus, desprezavam as suas palavras, até que o furor do Senhor se levantou contra o seu povo, e não houve mais remédio. Então, veja, aqui aquela parábola remonta isso aqui. Vai dizer que depois que eles matam o filho, aí o furor de Deus se levanta contra aqueles que mataram o seu filho. E ele vai dizer, quando o dono da vinha voltar, o que fará com esses avianteiros? Os próprios mestres da lei, os fariseus, eles vão dizer, o destruirá, o matará. Aí Jesus vai dizer, é assim que meu pai fará com aqueles que forem infiéis, administradores infiéis. E ele continua aqui, Os inimigos incendiaram a casa de Deus e deitaram abaixo os muros de Jerusalém. Atearam fogo a todas as construções fortificadas e destruíram tudo o que havia de precioso. Consequência do abandono de Deus, do afastamento da fé, consequência da vida errônea que estavam levando,
o que acontece? Os inimigos de Deus, né? O furor da ira de Deus cai sobre eles. Qual é o maior furor da ira de Deus? Qual é o maior castigo que Deus pode estabelecer para alguém? É deixar alguém à sua própria vontade. É deixar que alguém diga, eu sou o condutor da minha vida. E aí basta para que aquela pessoa seja destruída. E acontecerá isso aqui, né? Nabucodonosor, né, o rei da Babilônia, Nabucodonosor, levou cativo para a Babilônia todos os que escaparam à espada. E eles tornaram-se escravos do rei e de seus filhos, até que o império passou para o rei dos persas. Então, com certeza a Babilônia sucumbe, né? E os persas tomam conta do império. Assim se cumpriu a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias. Até que a terra tenha desfrutado de seus sábados, ela repousará durante todos os dias da desolação, até que se completem 70 anos. Então veja, 70 anos o povo cativo, foi 70 anos de repouso sabático. Né? O sabático não significa dizer o dia de sábado, mas repouso, a palavra Shabbat, né? Sabat, se eu não me engano, ou seja, a palavra sábado, que é traduzida, ela representa repouso, descanso. Então, a terra de Jerusalém repousou, né? Desfrutou do repouso, do descanso, enquanto o povo estava cativo, né? Na Babilônia. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor pronunciada pela boca de Jeremias, o Senhor moveu o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que mandou publicar em todo o seu reino, de viva voz e por escrito, a seguinte proclamação. Assim fala Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, Deus do céu, deu-me todos os reinos da terra e encarregou-me de lhe construir um templo em Jerusalém, que está no país de Judá. Quem dentre vós todos pertence ao seu povo, que o Senhor, seu Deus, esteja com ele e que se ponha a caminho. Então, aqui o rei libera o povo para voltar para Jerusalém, claro que por misericórdia de Deus. Aqui nós podemos ver que são os chamados remanescentes, ou seja, o povo foi infiel, o povo todo foi preso, mas isso tudo é a mão de Deus pesando como juízo para tirar do meio do povo aqueles que são fiéis. Então nós podemos perceber que a apostasia ela não se dá universalmente. A apostasia ela se dá no maior número possível e uma pequena porção permanece fiel. Então muitas vezes os protestantes, para querer dizer que a Igreja Católica apostatou, aí vem com essa história de dizer que o povo de Israel tinha abandonado Deus, vai dizer que A, B ou C, em um momento da história, abandonou Deus, e também a Igreja Católica fez isso, e Deus tirou um remanescente, e assim assado, e aí aparece o protestantismo. Não é isso, né? O remanescente, ele continua no mesmo povo, né? No mesmo povo. São pessoas fiéis do mesmo povo. Aqueles que são infiéis, aqueles que são apóstatas, eles sucumbem, eles são destruídos. E os remanescentes permanecem no mesmo lugar. O templo saiu de Jerusalém? Não. O templo foi reconstruído em Jerusalém, no mesmo lugar. Ou seja, a igreja é a mesma. Estou usando a figura do templo para mostrar que a igreja é a mesma. O povo é o mesmo. Quem sucumbe, quem sai, quem é retirado são os infiéis, né? E na segunda leitura, o apóstolo São Paulo, falando aos Efésios, demonstra claramente que esse povo fiel, esse remanescente fiel, ele ouviu o Senhor, ele ouviu a voz do Senhor. Ele continuou ouvindo paulatinamente a voz do Senhor durante toda a história. E isso nós podemos ver claramente que é a igreja. Veja o que São Paulo vai dizer, irmãos. Deus é rico em misericórdia. Então veja, o povo foi cativo, mas Deus não abandonou o povo lá. Deus usa de Ciro, um rei da Pérsia, para trazer o povo de volta para Jerusalém, para reconstruir o templo e para fazer com que o povo volte a ser povo de Deus. Volte, entre aspas, né? Volte para a sua terra, volte para o seu templo, para os lugares sagrados, né? Então Deus é rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Quando estávamos mortos por causa das nossas faltas, Ele nos deu a vida com Cristo. É por graça que vós sois salvos. Então veja, aqui é onde está o erro clássico dos protestantes. Dizer que o homem é salvo somente pela fé. O homem não é salvo somente pela fé. O homem não é salvo somente pelas obras. O homem é salvo
só pela graça. Veja, é por graça que sois salvos. Pronto, aqui está a salvação. A salvação do homem se dá pela graça. A graça atua, podemos assim dizer, por duas pernas ou por duas mãos. Uma é a fé, a outra é as obras. Não obras da lei, não as obras de Moisés, mas as obras de misericórdias espirituais e corporais, que São Tiago dá um exemplo na sua carta, no capítulo 2, falando de uma pessoa que necessita de comida e de sustento para o corpo, né? No sentido assim de proteção, de roupa, de vestimenta, de calçados. Essas são obras de misericórdias corporais. Então, essas duas mãos, que são as duas mãos da graça que agem em nós, é quem nos salva. Então não pode haver separação. Por isso São Tiago vai dizer que a fé sem obra é morta, não serve para nada. Acaso essa fé pode salvar? Não serve para nada. E do outro lado, se alguém disser, eu não preciso da fé, eu preciso somente fazer as coisas. Também a igreja já condenou isso no século IV com Pelágio. Pelágio foi condenado como herege por causa disso, porque dizia que o homem não precisa da graça, que dizia que o homem não necessitava da fé, que bastava o homem fazer como Cristo fez e seria salvo. Então isso Deus, na sua igreja, condena. Então o homem é salvo pela graça. Deus nos ressuscitou com Cristo e nos fez sentar nos céus em virtude de nossa união com Jesus Cristo. Assim, pela bondade que nos demonstrou em Jesus Cristo, Deus quis mostrar, através dos séculos futuros, a incomparável riqueza de sua graça. Então, Deus quis comparar, Deus quis demonstrar a incomparável riqueza de sua graça. É Ele que realiza em nós o querer e o efetuar. A obra que Ele começou em nós não deixou inacabada. Ele conclui. Com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Veja, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. O que não vem de vós? A graça, a fé. É dom de Deus. A fé é uma virtude teologal que nós recebemos através do batismo. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, não é do homem. A salvação não é uma obra humana. As obras que o homem realiza são obras que respondem à graça de Deus. Por isso Calvino vai negar tudo isso, porque Calvino vai dizer que a graça é irresistível, que ninguém pode resistir à graça. Mas nós sabemos que a Bíblia traz inúmeras passagens que vai mostrar de pessoas resistindo à graça de Deus. Por isso que ele diz, com efeito, é pela graça que sois salvos, mediante a fé. Então, eu recebo uma graça, seja a graça atual ou uma graça inicial, recebo essa graça organiza, podemos assim dizer, o meu coração para receber a fé. E quando eu recebo a fé, aí sim eu tenho aquilo que é necessário para a salvação. Por quê? Porque pela fé, pela graça, eu realizo as obras. E assim, há um conjunto. É um conjunto para a salvação do homem. A graça que vem de Deus, por isso nós não temos mérito pessoal nenhum. A fé que vem como dom de Deus. E a nossa resposta à graça e à fé por meio das obras. Esse conjunto não pode ser desfeito. Vem a graça que atua pela fé, mediante a fé e as obras como resposta do homem. Se eu tiro qualquer um desses três elementos, eu destruí a salvação. Ah não, mas Deus pode salvar o homem sem o homem fazer nada. Pode, mas o projeto de redenção não é esse. São Tiago deixa isso muito claro. São Tiago vai dizer que assim como um corpo sem alma é morto, assim também uma fé sem obra é morta. Não serve para nada. Aí ele vai dizer, com efeito é pela graça que sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se orgulhe. Então, a ação primeira é a graça, que gera fé e obras. É um conjunto. Porque se eu pensar que é só pela obra, então eu estou pensando que a salvação é meritória minha. Né? Eu sou o merecedor da graça, da fé, ou melhor, da salvação, porque é mérito meu. Né? Não começa em mim. Eu sou apenas vamos dizer assim, o receptor, aquele que recebe, né? Mas que responde. É como, por exemplo, meus irmãos,
Vamos supor que tem alguém numa enchente, ele está em cima de uma casa. Só essa casa de um lado tem, sei lá, metros, talvez 1 quilômetro, mais de 1 quilômetro de distância da margem do rio, e ele está lá no meio daquela casa lá, né? No meio daquele alagamento, em cima de uma casa, lá no topo da casa, e a qualquer momento a água pode levá-lo. Aí chega um helicóptero salva-vidas. O helicóptero salva-vidas é a graça de Deus. A graça de Deus. O bombeiro lança a corda para aquele homem pegar. Essa corda é a fé. E as obras do homem é o quê? Agarrar a corda, segurar a corda. Segurou a corda, ele é levado pelo helicóptero, ele é salvo. Mas vamos dizer que chega a graça, o helicóptero é a graça de Deus. A graça chegou, está ali pairando sobre aquele homem. Então a graça está ali, a graça está sobre ele. Depois o dom da fé é infundido nele, jogado no seu coração. É aquela corda com a boia. Ok, ele viu a fé chegando. A fé chegou até ele. A fé está ali, é só pegar ela, só esticar a mão e pegar. Mas ele não faz isso. E alguém que está no helicóptero vai dizer: pega a boia, pega a boia. Essa é a tua única salvação, pega a boia. E ele não pega. Vem a enxurrada e o leva. A culpa foi de quem? Da graça de Deus, que foi incapaz? A culpa é de quem? Da fé, que foi incapaz? Não. A culpa é dele, que não produziu obras, que a fé capacitou e que a graça deu condição. E o homem se perde. É culpa de Deus? Não. Por quê? Porque o homem que está ali, ele é livre para pegar a boia ou não pegar, para segurar a boia ou não pegar. Isso Calvino cancela no homem, a liberdade do homem. E aí faz-se uma interpretação errônea da graça de Deus, da fé, para dizer que o homem é um ser passivo, que não precisa fazer nada. E a salvação acontece como um estalar de dedo. Claro que Deus pode fazer isso, mas esse não foi o meio que ele escolheu. Aí ele continua dizendo: pois é ele quem nos fez. Nós fomos criados em Jesus Cristo para as boas obras, que Deus preparou de antemão para que nós as pratiquemos. Então, as boas obras foram preparadas de antemão. E é preparada por quem? Por Deus. Então, o homem não pode dizer: eu me salvo porque eu sou bom. Não pode. Por quê? Porque as boas obras que ele realiza, ele só pode realizar mediante a fé. É a fé que gera as boas obras. Então, ele não pode se orgulhar, se gloriar e dizer: eu me salvei porque eu sou bonzinho. Não. Toda obra boa que nós fazemos, e existem obras boas, né? Quando o profeta Isaías vai dizer que toda a nossa obra perante Deus é trapo de imundície, são as obras sem a graça de Deus. São as obras que nós realizamos mergulhadas no orgulho, na vaidade, na prepotência, na arrogância. Aí sim, são obras abomináveis. Por exemplo, o sábado. O sábado era um repouso estabelecido por Deus. O culto no sábado era estabelecido por Deus. O povo fazia tudo isso. E Deus vai dizer que aqueles sábados eram abominação. Mas era o sábado que era abominação? Era o repouso que era abominação? O repouso era mandamento de Deus. O sábado era mandamento de Deus. Mas era ele que era a abominação? Não, era abominação o que eles faziam no sábado. Porque o que eles faziam para a própria vanglória. Eles faziam para os seus próprios interesses. Eles não faziam genuinamente aquilo que Deus queria. Mesmo que fizesse na prática, deixasse de trabalhar, fizesse isso ou aquilo outro, mas era abominação, porque faziam para os seus próprios proveitos. Faziam para a sua própria vanglória. Isso é abominação, né? E concluindo, meus amados irmãos, nós podemos ver nitidamente que a fé sem as obras é morta e que o homem não é salvo somente pela fé. Ele é salvo pela graça. Ele é salvo pela graça. E essa graça atua na fé e nas obras. A gente pode ver isso no Evangelho de hoje, Jesus conversando com Nicodemos. São João capítulo 3, versículo 14 ao 21. Para encerrarmos, ele diz assim: naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todos os que nele creem tenham a vida eterna. Pois Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que não morra todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. De fato, Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo,
mas para que o mundo seja salvo por ele. Então é ele que nos salva, Jesus que nos salva. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não acreditou no nome do Filho unigênito. Esse crer é que eu já expliquei, não é uma fé passiva, é uma fé ativa. E aqui Jesus mostra como ela deve ser ativa. Ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas à luz, porque suas ações eram más. Então veja, a primeira leitura vai dizer que, ao invés do povo de Deus ser fiel a Deus, eles se tornaram o quê? Imitadores das nações pagãs. E por isso sofreram o castigo, por isso sofreram o exílio. Então, por que eles fazem isso? Porque as suas obras são más. As obras dos homens são más. Veja, ora, o julgamento é este: a luz veio ao mundo, mas os homens preferiram as trevas. A liberdade do homem, preferiram. Eu escolho as trevas, eu não quero a luz. Por quê? Porque eles preferem as trevas, porque as suas ações eram más. Aí ele vai dizer: quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, para que as suas ações não sejam denunciadas. Mas quem age conforme a verdade aproxima-se da luz, para que se manifeste que suas ações são realizadas em Deus. Então quem se aproxima da luz realiza obras de luz. Quem se aproxima da luz realiza as obras de Deus. Mas quem está afastado nas trevas procura viver as obras do mundo, as obras mais perversas das trevas. Então, não é que toda obra é má. A obra que é realizada nas trevas são más. As obras que são realizadas em Cristo Jesus são obras boas. E é essas obras que salva também. Por que salva também, Denis? Porque a fé sem obra é morta. Então não é somente a obra, feito Pelágio dizia, mas também não é somente a fé, feito Lutero dizia, e Calvino. É uma mescla, é uma unidade em três realidades: a graça, ação primária de Deus; a fé, um dom de Deus; e as obras, resposta do homem livremente a esse Deus que vem à sua procura. Que Deus nos abençoe, que Deus nos realize a graça, que Deus realize em nós a graça de vivermos a fé genuína, a fé que nos leva a viver na luz, não uma falsa fé, não uma fé de fingimento que nos faz escondermos de Deus e ficarmos afastados de Deus porque as nossas obras são perversas. Amém. Deus abençoe.